Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras que também estão sendo cobrados no concurso de vocês. Também já estão prontos alguns cursos, tá? Com videoaula, mais o PDF utilizado nas aulas, que são organizados em módulos na plataforma da Hotmart para alguns cargos específicos, como para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, também para secretário escolar e psicopedagogo. Os links estão na descrição desse vídeo. E também você pode entrar em contato através do meu Instagram, que é o @ensinoemação. Lá também você vai encontrar esses links na bio, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade com a nossa aula sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba, com a nossa aula número 2, que fala sobre competência do município. A aula número 1, ela foi gravada faz um tempo, porém ela está de acordo com a lei orgânica, tá? Vocês podem estudar através daquela aula sem problema algum, ok? E dar sequência com essa aqui. Então vamos lá. Competência privativa ou competência privada do município. O que é competência privativa, né? A competência privativa é aquela que compete, ela é designada ao município, no entanto, ela pode ser delegada, diferente da competência exclusiva, que é uma competência que ela é designada ao município tão somente a ele, não pode ser delegada. A competência privativa, ela tem essa característica, ela pode ser delegada, no entanto, ela é designada ao município. Compete ao município privativamente o quê? Legislar sobre assuntos de interesse local. Se é assunto de interesse local, está no âmbito local, é no âmbito do município. Se fosse interesse estadual, seria no âmbito do estado. Se fosse interesse nacional, seria no âmbito da União. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, faz muito sentido. Ou se suplementar as legislações que sejam dos outros entes federativos. Né? Se aqui é município, se estamos falando do município de Mangaratiba, ele vai, se possível, suplementar, ajudar, colaborar com a legislação do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Suplementar com a legislação federal do Brasil, né, a nível nacional. Então, suplementar as demais legislações dos outros níveis federativos. Elaborar o orçamento anual, o plano plurianual de investimento e a lei de diretrizes orçamentárias. Então, elaborar as leis, os orçamentos, né, os planos que dizem respeito à questão de investimento, de orçamento. Tá? Então, isso é uma competência do município privativamente. Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então, compete ao município privativamente instituir os tributos e aplicar esses tributos municipais, aplicar essas rendas também, arrecadar os tributos, instituir e arrecadar, criar formas de arrecadar e aplicar isso, e também fazer as devidas prestações de conta. Também fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, cobrar tarifas em relação ao uso de serviços públicos, criar, organizar e suprimir distritos. Então, o distrito é uma forma de organização do território urbano, né? Assim como os bairros, por exemplo. Então, que organiza, suprime, faz com que um distrito deixe de existir, combina 2 ou mais distritos. Quem faz isso quem tem essa competência é o município privativamente. Dispor sobre a organização, administração e execução de serviços municipais. Então, quem organiza e quem administra e executa de fato os serviços municipais é o município de Mangaratiba, privativamente. Também dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos. Então, aqui está falando de alienação. A alienação é uma transferência de um bem público a terceiro, a um particular, ou ainda a utilização de um bem público por um particular. Então, quem dispõe sobre isso é o município privativamente. Também instituir o quadro, os planos de carreira e o regime jurídico único dos servidores públicos, que é o Estatuto dos Servidores Públicos, que nós também estamos estudando aqui no canal, né? O Estatuto dos Servidores de Mangaratiba. Então, que institui esse regime jurídico, que contém as leis, né? Que contém os direitos, deveres,
responsabilidades, proibições, benefícios, enfim, referentes aos servidores públicos de Mangaratiba, quem dispõe sobre isso, quem elabora esse regime jurídico, é o município de Mangaratiba, privativamente. Bom, quem organiza e presta diretamente sobre o regime de concessão, permissão, os serviços públicos locais, inclusive de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Quem faz isso é o município de Mangaratiba, privativamente. Ou seja, organiza os serviços públicos. Eles podem ser prestados diretamente pelo próprio município ou indiretamente. O município pode pagar terceirizar, pode pagar uma empresa por um contrato, fazer um contrato através de um regime de concessão ou de permissão, como acontece muito com o transporte coletivo, que acontece via concessão. Essa empresa presta um serviço público, é uma empresa privada que presta um serviço que é público. Então, acontece via regime de concessão, pode acontecer também via regime de permissão, e quem organiza isso é o município privativamente. Também manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado o programa de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Por que colocou aqui pré-escolar e ensino fundamental? Porque compete ao município oferecer com prioridade o ensino fundamental, tá? Com prioridade o ensino fundamental. O Estado já oferece com prioridade o ensino médio, por isso que colocou o ensino fundamental aqui. Colocou a pré-escola, porque a pré-escola faz parte da educação infantil e é quando começa a obrigatoriedade do ensino, que começa a partir dos 4 anos de idade. Por isso que ele coloca aqui manter isso com a cooperação técnica e financeira dos demais entes, tá? Não é isso isoladamente, não. É com a cooperação dos demais entes. Também instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciam pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, criar ali meios, programas que possibilitem esse desenvolvimento da criança e do adolescente plenamente. Amparar de modo especial os idosos e aqueles que possuem deficiência. Também estimular a participação popular na formulação de políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo um programa de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e mutirões, tá? Então, compete ao município privativamente estimular essa participação da população, participação comunitária, para que formulem políticas públicas, para que incentive as pessoas a se organizarem, nesse campo social, econômico, através de cooperativas, através de mutirões. Também prestar com cooperação técnica e financeira da União, do Estado, serviço de atendimento à saúde da população, atendendo prioritariamente a assistência médica e odontológica preventivas e emergências médico-hospitalares de pronto-socorro. Então, também uma competência privativa, do município de Mangaratiba prestar serviço de atendimento à saúde, o que inclui a cooperação técnica e financeira dos outros entes federativos. Também planejar e controlar o uso, parcelamento e ocupação do solo em seu território, especialmente na zona urbana, porque o município ele compete ao município elaborar o plano diretor. O plano diretor é um instrumento de controle do solo urbano, que controla o uso e ocupação do solo urbano. Então, a questão do solo, parcelamento e ocupação do solo é uma incumbência do município. Então, planejar e controlar esse uso é uma competência privativa do município. Estabelecer normas de edificação, loteamento, desmembramento, arruamento e zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território. Então, mais uma vez, falando de solo aqui, loteamento, lote de terra, desmembramento, arruamento, criação de vias, ruas, zoneamento rural, criar limitações urbanísticas, limitações de vias, ordenar o seu território, organizar o território, tudo isso é uma competência do município privativamente. Também instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na lei, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Então, você criar ali meios de você planejar e fiscalizar a questão do solo urbano, desenvolvimento urbano, de você criar formas de você habitar ali aquele solo urbano, também condições de saneamento, tudo isso é uma competência privativa do município. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino de lixo, domiciliar ou não, bem como de outros detritos e resíduos de qualquer natureza, tá? Então, questão de limpeza de vias, logradouros públicos, praças, jardins, enfim. Então, essa limpeza das vias, essa questão dos resíduos, tudo isso é uma competência privativa do município. Conceder licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros.
Então, compete ao município privativamente conceder a licença para que um estabelecimento comercial funcione, por exemplo. Assim como ele concede a licença, ele também caça essa licença. Caça a licença a que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego, aos bons costumes e ao meio ambiente. Então, se começar a prejudicar o meio ambiente, prejudicar a higiene, a segurança, o sossego, tiver, por exemplo, emitindo muito ruído, lançando muita poluição para o meio ambiente, tiver lançando produtos tóxicos no solo, causando doenças, isso compromete, né, a saúde, segurança, o meio ambiente, e isso faz com que haja cassação da licença. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros, atendidas as normas da legislação aplicável. Então, compete ao município privativamente ordenar que as atividades elas aconteçam, as atividades urbanas elas aconteçam. Questões, por exemplo, envolvendo horários, condições de funcionamento. Então, quem estabelece essas condições de funcionamento é o município privativamente. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Então, exercer o seu poder de polícia administrativo, né? Então, manter os serviços, a fiscalização necessária e exercer o seu poder de polícia administrativo também é uma competência, né, do município privativamente. Também fiscalizar os locais de venda, peso, preço, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Então, né, por exemplo, os açougues, os locais que trabalham, matadouros, que trabalham com essas questões envolvendo alimentos, ter um cuidado especial em relação às condições sanitárias, em relação à questão do peso, medida, em relação aos gêneros alimentícios que estão sendo ali manuseados, manipulados e comercializados. Também dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Então, se algum animal foi apreendido numa transgressão, né, numa infração, por exemplo, uma situação de uma captura de um animal silvestre, né, compete ao município privativamente cuidar de todo o transporte, de manter esse animal em segurança, de dar o devido destino, o destino adequado a esse animal. Também dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Então aqui compete também ao município privativamente cuidar de que os animais eles sejam vacinados, principalmente os animais em condição de rua, o que a gente sabe que na prática não acontece, né? Porém, segundo a lei, deveria, né? Então, por quê? Porque é uma questão de controle de zoonose. Então, esses animais, eles estão vulneráveis, então eles podem acabar sendo vetores de doença, algo que pode comprometer a saúde deles e também comprometer a saúde dos demais, né? E aí compete ao município cuidar disso, da vacinação, da captura, da guarda desses animais. Também disciplinar os serviços de carga e descarga, bem como fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais, inclusive nas vicinais, cuja conservação seja de sua competência. Então, questão de carga e descarga de materiais, tonelagem máxima que um veículo ele pode carregar, porque tem uma tonelagem máxima, né, que dentro das condições de segurança, que ele pode circular sem comprometer a segurança da via. Então, quem disciplina isso é o município privativamente. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Então, é importante que as vias elas sejam sinalizadas, também por uma questão de segurança, quem faz isso é o município. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano. Determinar itinerários, pontos de parada obrigatório dos veículos de transporte coletivo. Então, também compete ao município regulamentar essa questão dos pontos de parada dos veículos de transporte, o itinerário, cuidar dessa questão da utilização dos logradouros públicos. Também fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Então, essa questão, né, do solo urbano, né, de como acontece essa movimentação do solo urbano, o uso e organização do solo urbano, incluindo as zonas de silêncio, né, as zonas de trânsito e tráfego. Isso também é uma competência do município. Regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum. Então, como é que vai ser utilizado esses bens públicos de uso comum? Né, por exemplo, as praças, os parques, as praias, são espaços ali abertos, são espaços acessíveis de uso comum do povo. Então, compete, né, ao município privativamente cuidar de regular as condições de utilização desses bens que são de uso comum. Também
regular e executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso, o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro, serviços funerários e cemitérios, os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos, serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias, caminhos municipais, independentemente de serem reconhecidos oficialmente, serviços de iluminação pública e a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Então, esses serviços que eu citei, eles são regulados, dependem de concessão, de autorização do município para poder acontecer, tá? Então, compete ao município privativamente conceder, autorizar, licenciar esses serviços. Também fixar os locais de estacionamento público de táxis e demais veículos. Se vocês perceberem, né, nas ruas tem uns espaços específicos para os táxis, né? Então, para o estacionamento de táxis. Então, isso a prefeitura que cuida disso, de poder fixar esses locais. Também estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a de seus concessionários. Então, a servidão administrativa é o seguinte, é um território que ele é privado, tem um proprietário ali, mas que ele serve de passagem, por exemplo, um cabo que é importante para poder manter a energia, a condução da energia elétrica para aquela cidade, exemplo, tá? Então, aquele proprietário, ele abre mão daquele espaço para servir de passagem para aquele cabo, já que é para uma utilidade pública, para um bem maior, que é para proporcionar energia elétrica para aquele bairro. Vamos colocar, né? Para aquele bairro, não para aquela cidade que é muito, né, proporcionalmente, para aquele bairro. Tá? Então ele tem ali uma função que é uma função maior. Por isso ele tem essa questão da servidão. Ele está servindo ali para um bem maior, um bem público. Tá? Então ele estabelece uma servidão administrativa ali. Quem estabelece isso é o poder público, é o município, privativamente, tá? Mas quem está servindo ali é um particular, tá? É um território de um proprietário. Adquirir bens, inclusive, por meio de desapropriação. Então, a desapropriação já é diferente da servidão, porque a servidão, ele abriu mão, ele deixou passar ali aquele espaço, ele abriu mão para poder deixar passar o cabo. Ou aquela casa, a casa dele, ele deixou colocar a placa da rua. Não tem problema não, deixa colocar a placa da rua na minha casa. Tô abrindo mão disso, tô servindo a coletividade. A desapropriação não, a desapropriação, o terceiro particular, ele é desapropriado, ele deixa de ser dono daquele bem. Ou seja, o poder público, ele toma para si uma propriedade privada e indeniza, evidentemente, aquela pessoa. Isso também é uma competência privativa do município. Também assegurar a expedição de certidões, quando requeridas as repartições municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, né? Então, se você deseja uma certidão para esclarecer alguma situação, para defender algum direito seu, você tem todo o direito a isso. Então, você tem, sim, esse direito garantido. E aí, compete ao município assegurar essa expedição para você. Bom, gente, existe uma questão de consulta popular, né, que é uma forma do povo exercer a sua soberania. A consulta popular pode acontecer, por exemplo, pelo plebiscito, né? E aí, para acontecer o plebiscito, tem que ter uma proposição fundamentada. E aí, o artigo 21 da Lei Orgânica de Mangaratiba nos traz isso, tá? Mediante proposição fundamentada de 1/3 dos vereadores, de 5% dos eleitores inscritos na jurisdição distrital, ou 3% do total de eleitores do município, aprovado por maioria qualificada dos membros da Câmara, será submetida a plebiscito questão de relevante interesse local. Então, para que uma questão seja submetida, seja levada para a consulta popular, para que o povo diga se concorda ou discorda, essa questão, ela tem que ter, essa proposição, ela tem que ter esse quórum. Ela tem que ter pelo menos 1/3 dos vereadores, tendo essa proposição de pelo menos 1/3 dos vereadores, de 5% dos eleitores que sejam daquele distrito, ou 3% do total de eleitores do município de Mangaratiba. Atendendo isso e aprovado por maioria qualificada dos membros da Câmara, aí sim essa proposição ela será levada a plebiscito para a consulta popular. Vamos fazer uma questão
Vale dizer que em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e combos promocionais contendo também a temática do Estatuto dos Servidores Públicos e também História e Geografia de Mangaratiba para quem for tentar, para os cargos que estão contemplados esse conteúdo, tá? Vou fazer combos promocionais e vou colocar o link na descrição do vídeo. Você pode também ter acesso a esses links através do meu Instagram, que é o @ensinaemação, tá? E também tirar dúvidas comigo, também diretamente no Instagram, ok? E vale dizer também que eu tenho alguns cursos, aí não são simulados, são cursos com videoaula, tá? Organizadas, direcionadas para alguns cargos, tá? Eu tenho um curso para o cargo de inspetor, com a parte específica, com a parte de conhecimentos gerais, com a parte de conteúdos específicos, já está liberado na plataforma da Hotmart, também vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu tenho também um curso com videoaulas com os conhecimentos comuns para alguns cargos, para professor 2, para professor 1, para secretário escolar e para psicopedagogo. Então, se você vai fazer um desses cargos, se você quer um estudo organizado, direcionado, com as aulas através de vídeo, né, tudo organizado, eu tenho esse curso, tá? Também vou deixar o link na descrição do vídeo, também você pode entrar em contato diretamente no Instagram, lá também na bio vai ter acesso a esse link, beleza? Bom, mas vamos fazer a questão, tá? Trouxe uma questão também da Banquian, que eu adaptei para o concurso de vocês, que diz o seguinte: segundo o que dispõe a sua lei orgânica, ao município de Mangaratiba compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições, exceto. Então vamos lá. Legislar sobre assuntos de interesse estadual. Bom, o município de Mangaratiba, legisla sobre assuntos de interesse estadual? Não, né? É sobre assuntos de interesse local. Letra A tá errada. De cara a gente encontra a resposta. A letra A é a resposta. A letra B fala suplementar a legislação federal e estadual. De fato, é uma competência privativa. Instituir e arrecadar tributos também é. E fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos também é uma competência privativa. Vamos falar agora das competências comuns? Vocês podem ficar tranquilos que ela é bem menor do que a parte das competências privativas, tá? A competência comum, para ajudar vocês, é aquilo que é mais genérico, tá? Aquilo que compete a todos, meio ambiente, zelar pela Constituição, zelar pelo patrimônio histórico, cultural, artístico, zelar pela saúde, pela proteção das pessoas que possuem deficiência, pelos sítios arqueológicos, pelos meios de educação, cultura, lazer, floresta, fauna, flora, tudo que é geral, genérico, é uma competência que é o quê? É uma competência de todos, é uma competência comum. Isso pode ajudar vocês na hora, né, de conseguir fazer uma questão, porque a gente não tem como, a nossa memória, ela não tem como absorver cada detalhe desse. Então a gente vai ter que buscar também recursos para poder tentar nos ajudar na hora da prova, tá? Então eu vou um pouquinho mais rápido aqui, tá? Vocês já entenderam qual é a dinâmica aqui. É uma competência que ela é geral. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Isso compete a todos. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas que possuem deficiência. Também é uma competência de todos. Proteger os documentos, as obras, os bens de valor histórico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos. Percebem? Não é algo direcionado a um ente federativo. É algo que compete a todos. É um bem que é um bem de todos. O meio ambiente, sítios arqueológicos, monumentos naturais, é de todos. Impedir evasão, destruição, descaracterização das obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna, a flora. Fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria nas condições habitacionais e de saneamento básico. Olha como é que é genérico, tá? Então, promover melhorias em relação à habitação, de forma geral. Ou seja, oferecer condições de dignidade. Combater as causas de pobreza, os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Tá falando aqui o quê? Tá falando aqui de diminuir as desigualdades sociais. Também registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território.
recursos hídricos, água, minerais, meio ambiente, gente, elementos que estão no meio. Também estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Então, tudo isso é o quê? Competência que é comum. Comum entre quem? Entre município, União e Estado. Agora vamos falar das vedações, ou seja, o que é vedado, o que é proibido ao município, o que ele não pode fazer. Então, vamos lá. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Bom, o nosso Estado é laico. O nosso Estado não tem uma religiosidade. Porém, você é livre para poder manifestar sua crença, com certeza. No entanto, o fato do nosso Estado ser laico faz com que ele não se comprometa com nenhum dirigente religioso. Ele não pode firmar nenhuma parceria, estabelecer nenhum culto religioso, patrocinar nenhum dirigente religioso, nenhum culto, nenhuma igreja. Ele não pode fazer isso, porque ele estaria ali estabelecendo uma relação de dependência, aliança, isso é proibido. E assim como ele também não pode impedir com que eles funcionem. A única ressalva é quando for uma questão de colaboração de interesse público. Também não pode recusar fé a documentos públicos. Se o documento é público, ele não pode falar assim, eu não sei se isso tem veracidade. Se o documento é público, ele já tem ali, ele já detém de fé pública. Você já entende que ele é o quê? Verídico. Você já entende que ele é um documento legal. Você não pode colocar em xeque se ele tem veracidade ou não. Então, o município não pode simplesmente pegar um documento que é público e falar, não sei se eu aceito isso aqui não sei se isso aqui tem valor legal não. Se é público, automaticamente ele tem o quê? Ele tem valor legal, ele tem fé pública. Criar distinções entre brasileiros e preferências entre si. Não pode ter nenhum tipo de distinção. Também subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncios, outros meios de comunicação, propaganda, política partidária, ou que se destinar a campanhas objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Então não pode ali patrocinar, auxiliar, dar uma forcinha ali para uma imprensa, utilizar recurso público para poder patrocinar, para ajudar ali, anunciar alguma coisa, alguma propaganda político-partidária, para poder fazer ali campanha partidária para alguém, ou que seja para alguma finalidade estranha à repartição, que não seja de interesse público. Claro que não pode, isso é proibido. Vamos fazer mais uma questão que eu adaptei para o concurso de vocês, que diz o seguinte: segundo a Lei Orgânica Municipal, no caso aqui de Mangaratiba, constitui uma competência comum do município de Mangaratiba e dos demais entes, exceto. Letra A, preservar as florestas, fauna e flora. Genérico, né, gente? Competência comum. Letra B, recusar fé aos documentos públicos. Bom, recusar fé a documentos públicos não é competência, né? Recusar fé a documentos públicos é o quê? É uma vedação, é proibido. Então a letra B está errada e é a resposta. Letra C fala estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança de trânsito, é uma competência comum. E letra D fala de zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, é uma competência comum. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem conteúdos direcionados para o concurso de Mangaratiba. Tem uma playlist do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, de História e Geografia de Mangaratiba. Também tem playlist de português, simulados de português direcionados para a Banquian. Tem também playlist de educação direcionados para a Banquian. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.